pessoal, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós vamos continuar conversando sobre o Mice. Uma coisa que vocês gostaram, pelo menos me mandaram mensagens lá no Instagram e também no Discord falando que querem mais sobre o Mice. Então eu acho que seria interessante a gente trazer mais sobre essa técnica, que eu acho isso muito legal. Obviamente eu pensei em fazer um vídeo para cada um, mas eu acho que ficaria um vídeo um tanto chato fazer 4 vídeos sobre o Mice, então eu decidi quebrá-lo em 2. O MI e depois o C e o E. Quer saber mais sobre o Mice, então entender mais ou menos como ele funciona na sua integridade? Então sim, bora! Então pessoal, antes para começar qualquer coisa, se você é novo aqui e você não sabe o que é esse tal de Mice, eu vou deixar o cardzinho do primeiro episódio para você ir até lá para conseguir já ter as suas primeiras impressões. Obviamente, quando a gente fala sobre o Mice, ele é uma técnica de escrita que tem como objetivo estruturar o objetivo da sua história. Obviamente você pode ter uma história sem Mice? Pode. Apesar de que é um tanto complicado, porque mesmo que você não use, você acaba usando. Quando você usa o Mice intencionalmente, fica mais fácil para você entender aonde você está e aonde você quer chegar. Porém, existem diversas outras técnicas que podem causar os mesmos efeitos, porém usando de caminhos diferentes. Beleza? Você pode usar um Mice, você pode usar mais do que um Mice, mas quando você utiliza essa técnica, que deixe muito claro. Se você decide, por exemplo, vou começar com o M, como eu estou trazendo aqui, que é a questão de milieu. Se você abrir uma problemática de milieu, você fecha a problemática de milieu. Se você abre uma problemática de inquiry, que vai ser nesse episódio também, você fecha. Se você decidir abrir milieu, e depois de um tempo, no segundo e terceiro capítulo, você abre um inquiry, feche o inquiry antes de fechar o milieu, porque senão fica um tanto estranho dentro das conexões narrativas no cérebro dos leitores, beleza? Então, de uma maneira geral, quando você usa o Mice, você abre uma problemática e fecha a problemática. Se você quiser abrir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, beleza, aí você fecha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você decide abrir um e quando está fechando um, abrir o outro para fazer a interseção, beleza, pode ser feito também. Beleza? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o que é esse milieu, o que é esse inquire dentro desse episódio. Então, retomando a definição de milieu, milieu ele é o gatilho que você usa para iniciar uma história que tem como objetivo a maior problemática que gira no seu ambiente. É uma problemática política, uma problemática econômica, social, cultural. Obviamente você pode ter problemáticas de personagens dentro desse ambiente, pode. Porém, aquilo que vai gerar a movimentação, que vai gerar as complicações, que vai gerar as transformações, é o seu world building. Claro que então, como eu falei para você, você pode abrir um milieu aqui. A economia do mundo está uma bosta. Aí você vai fechar a história de alguma forma, ou resolvendo, ou piorando, ou fechando a porta de alguma forma. Mas depois que você abriu a problemática do ambiente, você chega um pouco mais para frente, você quer demonstrar e montar os personagens, o caráter dentro, você pode abrir então a problemática do caráter. Com isso o personagem perdeu um parente, tem toda uma transformação interna e papapá, até que no final acaba novamente com a questão da economia, que foi o que você abriu no começo, beleza? Então, quando você focar a sua história com a problemática, o grande chance é algo que você construiu dentro do seu world building, geografia, política, economia, qualquer outros pontos, tecnologia, qualquer outro ponto do world building que você estiver colocando como a problemática, isso é milieu. Beleza, então quais são os elementos do milieu que a gente pode trabalhar para ser considerado uma problemática do tipo M? A primeira delas é o que a gente chama de estrutura. O que é estrutura? A estrutura é o fator
físico palpável. Aconteceu o fato de o vulcão Titicaca tá prestes a entrar uma erupção. Beleza. Se você for considerar que o vulcão está tendo um processo, está tendo um desenvolvimento e corre isso e vai atrás e não sei o que, beleza. Isso é 1000. Se você está se preparando para quando chegar lá o evento ser a explosão, o ápice ser a explosão, já é de evento, não é 1000. Mas quando a gente fala sobre as problemáticas de estrutura, são situações que estão focadas diretamente na construção de world building. Então nós temos uma organização política, nós temos um grupo de padres, nós temos uma seita pagã, a gente tem uma revolta militar, a gente tem um levante político, a gente tem um tirano, rei tirano, nós temos uma imperatriz sádica. Então são elementos que geram a problemática, alguma coisa voltada na estruturação da sua cidade, beleza? Um outro fator que a gente entra dentro do 1000 quando a gente fala nos fatores que pode ser utilizado são os eventos históricos. Ah, mas isso não seria então um evento? Sim e não. Depende muito do foco que você está colocando. Tudo isso, todo o 1000, todo o inquiry, todo o character, todo o event, você pode mesclar um ou outro dependendo do objetivo e do ponto de vista que você está trabalhando, beleza? Então, quando a gente foca nos eventos históricos, então, obviamente, juntamente com o quesito estrutural, nós temos um grupo de pessoas que querem fazer um levante com o rei. Isso também é um levante histórico. Então você vai construir tudo, porque pode ser simplesmente, se a gente for pegar um 1000 estrutural, a sua problemática consiste em, existe um grupo de pessoas que estão arquitetando isso, e você vai resolver isso. Beleza. Se você está acontecendo o processo, já está tendo o desenvolvimento, isso já pode ser uma questão histórica. Obviamente, todos os fatores dentro do 1000, eles vão interagir um com o outro. Eu estou só separando para você ter mais ou menos uma noção. Porque isso são, na verdade, subtópicos do tópico maior, que é o 1000. Então, se você quer fazer uma problemática direto como sei lá, uma torre religiosa que vai fazer alguma coisa, ou durante um festival cultural estamos fazendo tal coisa, beleza, tudo isso entra. Tanto que isso já entra no próximo tópico, que é o quesito da cultura. Seria a problemática agora estão envolvendo valores culturais, valores sociais, tudo isso entra no 1000. Então, por exemplo, se a problemática do seu personagem, ele está relacionado, por exemplo, ele não se sente parte da sociedade e precisa fazer essa transformação interna, character. Porém, se ele quer movimentar e ter a transformação da sociedade, aí já é 1000. Dá para entender mais ou menos como a gente está levando? O 1000 sempre é de fora, é um problema de fora, social de fora, comportamental de fora, é world building. World building, sempre foca no world building. Então você pensa, eu quero fazer uma história com, sei lá, mundo celestial. Beleza. Qual que é o foco da sua história? O mundo celestial. A empreitada no mundo celestial. Show! 1000. Eu quero ter a transformação interna do meu personagem dentro do mundo espiritual. Caráter. Então a diferença entre o caráter e o 1000 nesse ponto de transformação social, cultural, comportamental é se quem vai mudar é o personagem, caráter. Se o personagem vai mudar a sociedade, 1000. Eu entro nesses pontos, assim, o objetivo desse episódio, do episódio inicial de introdução de Mice e o próximo episódio, que fala sobre o caráter e o event, tem o maior objetivo de você conseguir entender como funciona mais ou menos cada uma das coisinhas. Como funciona o 1000, como funciona o Inquiry ou Investigation, como funciona o caráter, como funciona o event. Serve mais para você entender por onde você quer ir.
Se você já tem uma noção de mais da onde você quer ir, pode ser então que esses 3 vídeos não sejam necessariamente para você. Esses 3 vídeos, o anterior, esse e o próximo de Mice, ele tem como objetivo te ajudar a... Putz, eu tô meio travado e eu não consigo saber para onde eu vou. Aí você para. Qual foi a problemática que você abriu? Ah, eu abri uma investigação. Beleza, então você precisa fechar essa investigação. Talvez o problema de você não estar conseguindo é que você falte elementos investigativos de prova, consequência, para conseguir isso. Se você abriu um evento, no caso desse episódio de Miliu, onde eu preciso desmantelar um grupo que está pensando em acabar com o rei, não é só simplesmente você desmantelar o grupo e acabou a história. Qual é o desenvolvimento histórico, cultural, geográfico, político, econômico? Porque se você abriu algo Miliu, significa que o seu objetivo nessa história é demonstrar o seu world building, como a história muda o seu world building, como o world building muda a história. Então quando você entra numa instância de Miliu, você está entrando numa instância de transformação do seu personagem externo, da sua sociedade entre si, de como o seu personagem muda a história, como o seu personagem muda, é sempre pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Se você quiser fazer uma mudança cultural, se você quiser fazer uma mudança histórica, arquitetônica, religiosa, não importa. Se a sua história tem como objetivo apresentar o seu universo e como esse universo vai modificar a vida do seu universo e dos seus personagens, e isso vai ser a maior trama da sua história, show! Isso é uma história com o tipo de enredo na técnica Miliu. Pegaram mais ou menos essa ideia de como eu quero trazer isso? Obviamente, muitas histórias serem simplesmente Miliu é um tanto complicadas. Por quê? Você precisa ter a movimentação de um personagem, por isso que o personagem ele é importante, para fazer a movimentação das coisas que estão acontecendo. Porém, o foco não é o personagem pelo personagem, mas sim o que ele vai fazer no restante. Muitas vezes as histórias, elas abrem, por exemplo, Miliu Character, Miliu Investigation, Miliu Event. Sempre o Miliu ele tem um gancho que facilmente você conecta com as outras 3 letras. Por quê? É muito fácil você construir alguma coisa que os elementos de transformação estão relacionados ao seu world building, à sua ambientação. Mas você precisa que o seu personagem movimente, que a sua história seja movimentada. Então com isso você cria esse contorno. Então beleza, eu vou construir uma sociedade que tem como objetivo destruir o mundo que existe hoje e construir uma soberania tirânica do seu próprio povo. Beleza. Qual é o papel do seu personagem dentro de um Miliu para essa história? Ele vai fazer de tudo para conseguir resolver essa problemática. De uma maneira assim geral, vamos dar alguns exemplos de histórias que possuem Miliu, não exclusivamente, mas que apresentem um Miliu. Se a gente pega, por exemplo, o Código da Vinci, nós temos um personagem que faz de tudo para conseguir fazer algo que era um processo religioso, no caso o world building. Por quê? Porque um cara, ele tem todo o processo, até o Anjos e Demônios também, que o cara tenta virar papa e os caramba, 4 sendo muito jovem nos Paranauê. Então o que acontece? Nós temos um fator histórico acontecendo, nós temos um fator de religião acontecendo, nós temos um fator... Então, se a gente pega, por exemplo, o Código da Vinci, o primeiro Código da Vinci, não o Anjos e Demônios e os outros livros, mas o Código da Vinci, nós temos um Miliu muito forte. Porque não existe uma transformação interna do personagem. Claro que para dar um punch emocional, ele percebe que ele estava ele era meio que um paladino, né? um guerreiro, né? Um templário. Beleza. Só que toda a estrutura é tudo no quesito de world building. Religião histórica, timeline, tudo isso.
Quando a gente já vai pro Anjos e Demônios, já existe um pouquinho da transformação interna do personagem, porém o Miliu continua sendo muito forte. Então, olha a grande diferença que tem no 1. Você tem como objetivo a mudança externa, sempre no externo. E no interno entra no quesito personagem, beleza? Agora, no Inquiry ou Investigation, ele é muito simples, ele é muito direto. É uma investigação. Ponto. Quer dizer que eu já posso falar assim, é uma investigação, Poderia até ser. Por quê? O seu objetivo é, eu tenho uma problemática, eu vou investigar para resolvê-la. Nós temos Sherlock Holmes, nós temos Agatha Christie, como os dois grandes exemplos clássicos, nós temos diversos filmes policiais, diversos filmes investigativos, diversas séries investigativas. Então sempre, né, o CSI Miami, CSI Las Vegas, ou vários outros CSI, Arquivo X, qualquer outro tipo de programa, filme, série, desenho, não importa. É uma investigação. Agora, se é uma investigação, existem os elementos que transformam essa narrativa numa investigação. Você pode, durante a investigação, apresentar um miliu? Pode. Como acontece, como por exemplo, no caso do Código da Vinci, como a gente já trabalhou, também existe um mistério a ser resolvido. Nós temos um investigation, nós temos um inquiry ali no meio também. Então tá vendo que quando a gente fala sobre a construção, você coloca diversos elementos? Se você quer fazer uma história cruelmente como um miliu, você vai ter uma transformação externa das coisas que estão acontecendo. Se você quiser fazer uma investigação ou inquiry, nós estamos falando o quê? De algo que algo aconteceu e precisa ser resolvido a partir de uma investigação. Exclusivamente de uma investigação. Então vai precisar ter provas, pistas, alarmes falsos, red herrings, testemunhas, perseguições, pistas falsas, pistas verdadeiras. Então precisamos de tudo isso para ter uma investigação. Porque simplesmente vai investigando e vai resolvendo o problema, fica muito chato. Você precisa em algum momento dar coisas falsas. Mas cuidado! Mentiras é bem diferente do que coisas falsas. Mentiras você está colocando no seu leitor dizendo que isso é verdade, claramente é verdade, mas você está mentindo para ele. Por quê? O personagem deduzir isso é uma coisa. Caso seja um personagem narrador, primeira pessoa, o narrador vai estar dizendo. Só que se é uma história em terceira pessoa e você claramente diz é isso e depois não é, você está mentindo. Então, cuidado com as suas declarações, porque se você mentir para o seu personagem, não tem problema. Mas mentir para o seu leitor, aí é um grande problema. E é uma grande diferença mentir com Red Herring. Red Herring são pistas falsas, são mentiras legítimas, que tem como objetivo afastar o leitor da linha de raciocínio que você está pensando. Tá? Então, quando você for pensar uma construção de uma narrativa do tipo investigação, aconteceu um mistério, eu preciso resolver. Beleza. E quais que são os fatores que abordam isso? O primeiro é a natureza da questão. Quem cometeu, por que cometeu, como cometeu. Então você utiliza desses tipos de perguntas para criar motivações, criar necessidades. Por que tal pessoa matou X? Aí a gente entra nos 5 porquês, pode ser 3, pode ser 5, mas a gente entra na técnica dos porquês. Por que matou isso? Por que isso? Mas por que disso? Por que disso? Mas por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo? Por que daquele outro? Você cria a primeira pergunta e vai respondendo isso. E deixe nas suas anotações, nas suas observações. Porque quando você for desenvolvendo a sua história, você vai justificando essas suas observações no decorrer da história com personagens, com a investigação, com declarações, com depoimentos. Nossa, por que a pessoa matou X? Ah, matou X por causa do dinheiro. Beleza, dinheiro. Então o dinheiro vai aparecer na sua história. Mas por que o dinheiro era importante? Dinheiro é importante porque a pessoa que morreu era uma pessoa gananciosa. Então uma maneira rápida e direta para começar a destruir psicologicamente a pessoa era deixando ela pobre. Ah, beleza, quebrar psicologicamente. Ah, mas por que precisa quebrar psicologicamente e não simplesmente matar? Ah, porque
cara que vai fazer tudo isso, ele é sádico. Sadismo. Então, quando você vai justificando as coisas, você vai colocando esses elementos de investigação junto. E com isso vai criando a natureza da questão. Você pode focar tudo no como. Tá muito claro, porque o grande mistério, a pessoa fala, eu matei X porque eu queria tal coisa. Como ele fez isso? A história inteira vai girar no como. A pessoa morreu. Quem vai ser a grande questão? Esses são os dois principais pontos, né? O como e o quem. O porquê, o onde. Isso normalmente entra nas investigações. Eu nunca vi, pelo menos até então, uma história que foque totalmente em onde e quando. Mas sim no como, quem. O porquê ele tá meio que intrínseco nesses dois. Então, quando você for construir a sua investigação, o seu inquiry, e você for pensar qual a natureza da questão, quem, quando, onde, porquê, e vai criando o seu checklist. E quando você vai criando isso, você vai colocando esses elementos dentro da história para ir apresentando para o seu leitor as coisas que vão acontecendo, juntamente com a investigação. Nesse ponto do inquiry é uma coisa interessante porque os personagens numa investigação, eles são importantes. Por quê? Não estou falando para ter uma movimentação interna, uma redenção de alguém, alguma coisa do tipo. Pode até ser. Pode até ter uma redenção da pessoa, do tipo fazer algo como Hannibal Lecter, onde ele é o cara canibal que, para compensar os seus crimes, ele ajuda numa investigação para achar um outro psicopata. Beleza, mas você percebe que nesse contexto, né, o Silêncio dos Inocentes, não é a transformação do Hannibal Lecter que é o principal ponto, é a investigação. A investigação é o principal ponto. Mesmo que tenha a redenção dele no final, não teve uma transformação do personagem, porque o personagem, na verdade, é a menina. Ela é a protagonista. Porém, os personagens possuem uma relevância gigantesca nisso. Por quê? O quem, o como, o onde, o quando, o porquê. Todas essas perguntas dependem do personagem. Se o cara ele é um psicopata, se um cara ele é uma pessoa quebrada, se ele é um fanático, se ele é um normal, se ele é um vingativo, se ele é um nervoso, se ele é um pacifista, todos esses fatores vão ser alterados. A pessoa pacifista tem uma motivação diferente de uma pessoa irritada. Uma pessoa quebrada tem motivações muito diferentes de um psicopata. Uma pessoa vingativa tem motivos muito diferentes. Então, o tipo de personagem, o como você vai fazer esses personagens são importantes na investigação. Porque quem vai mentir? Quem vai falar a verdade? O que falou a verdade vai dizer claramente, vai deixar com enigmas. Quem mentiu vai mentir descaradamente, vai falar em enigmas. Existem jogos, manipulações. Então os personagens têm uma grande relevância no inquiry, na investigação. Mas não na mudança dos personagens, mas sim em como eles vão ajudar ou atrapalhar na investigação. E a pessoa que investiga é o personagem mais importante. Claro que ele é mais importante porque ele é protagonista da história, sim. Mas dependendo da personalidade, da forma como ele pensa, como ele age, a investigação vai para cá ou a investigação vai para lá. Então os personagens têm uma relevância gigantesca nessa importância, porque aí ele vai dizer para os leitores o como, o quando, o onde, o porquê, e todos os fatores e as mudanças e motivações. Por quê? Porque tudo isso depende do seu personagem. Agora, quando a gente fala sobre a estrutura narrativa, a estrutura narrativa de uma investigação eu já dei já um parâmetro no comecinho, que são quais são os elementos principais de uma investigação. O acontecimento, o que aconteceu, as perguntas, quem, quando, como, onde, porquê, e a investigação. Quem ajuda, quem atrapalha, as provas, os red herrings, Chekhov, foreshadowing, lanterna, promessa, cumprida, reviravoltas. Então quando a gente fala sobre uma estrutura narrativa de investigação,
esses elementos precisam aparecer. Você não pode simplesmente ter um... Ah, foi X. Por quê? Porque sim. Cadê a investigação? Cadê a pessoa aí na cena do crime, as descrições, os diálogos, o interrogatório? Quando alguém procura algo voltado a uma investigação, o público-alvo que gosta de investigação, ele quer ver a investigação. Ele quer a pessoa indo lá, ele quer que o investigador, quando estiver chegando próximo de descobrir alguma coisa, tome um tiro. A pessoa lá quer que tal pessoa minta porque o parente dele está em cativeiro. Você quer ver todas as reviravoltas, então isso precisa acontecer dentro de uma investigação. Subidas e quedas, a pessoa está chegando, parece que chegou a pegar um Seven, os 7 Pecados Capitais, um filmaço. É um ótimo pra gente trabalhar o quesito de investigação, porque parece que o cara tá chegando até um certo ponto, e parece que tá indo, mas não tá indo. A série do Sherlock Holmes, tanto do Downey Jr., que não eu acho tão legal, mas o do Benedict Cumberbatch é bem legal, porque mostra essas vai e voltas. Leia os livros do Sherlock Holmes, leia os livros da Agatha Christie, pra gente ver todos esses quesitos, pra você entender como funciona esse paladar, esse gosto dentro de uma investigação. Então, pessoal, esse foi o Milieu e esse foi o Inquiry Investigation. O objetivo desse episódio é mais explicar para você quais são os elementos que aparecem e que precisa ter mais enfoque dentro disso. Obviamente, se você quiser abrir uma questão de Milieu, abrir uma questão de investigação e depois fechar esses 2 arcos na mesma história, pode e faça isso. Mas saiba que se você abriu uma investigação e um Milieu, você precisa que os 2 elementos precisam aparecer. O seu world building precisa ser desenvolvido a partir das coisas que estão acontecendo. Normalmente a sua investigação tem que ter um impacto simplesmente forte no seu world building, porque está fazendo uma investigação do tipo Milieu. E se você quer fazer um Milieu com investigação, abrir o primeiro Milieu depois da investigação, saiba que essa investigação tem que interagir diretamente com o seu Milieu. Então, cuidado que você quiser abrir muitos arcos, por quê? Abrir o Milieu, fecha Milieu. Como eu falei para vocês, tem todo o quesito de a questão da história, o desenvolvimento da problemática, sempre a modificação do externo. E se você for abrir investigação, tem que todos esses fatores de investigação. E se você abrir os dois precisam ser colocados. Quero abrir os 4. É possível abrir os 4? É possível, porém, pense qual que é o principal. É o evento? E durante o evento você precisa ter uma mini investigação para resolver, porque o Mice, ele pode começar e terminar no mesmo capítulo. Por quê? Eu preciso de uma tal informação. Beleza. E esse capítulo eu vou estruturar com um Mice de Inquiry. Beleza. Então vai ter uma investigação aqui, eu vou interrogar tal pessoa, eu vou conversar com tal pessoa vai mentir pro meu personagem, até que eu consigo uma informação X. Beleza. Fechou. Você não precisa fazer uma história inteira. Um capítulo pode ter um mais. Um debate pode ser um mais. Você pode, durante um debate, ir mostrando o negócio que vai quebrando. Por exemplo, se a gente pega a cena do Joker, que tá lá ele conversando na televisão. Aquele diálogo é um diálogo de caráter. Porque como ele começa e como ele termina a entrevista é muito diferente. Então nós temos todo um arco de caráter em apenas diálogos dentro de um filme. Tá vendo, pessoal? Quando a gente fala sobre o Mice, não é simplesmente você criar a história. Não, é você imaginar. Eu quero um tipo de cena, de história, de coisa, usando tal técnica. Beleza. Então, o que é preciso? Isso. Fechou. Começa aqui e fecha aqui. Tanto que o arco inteiro do Joker, a história inteira do Joker, de uma maneira geral, é um arco de caráter. Porém, existe outros mini arcos de caráter. Porque existem as transformações grandes, do começo ao fim, e outras menores que vão se fechando até um certo ponto. Vê qual a grande diferença entre os dois, principalmente quando a gente fala sobre esses detalhes, já dando um spoiler já de como vai acontecer nos próximos episódios, né, principalmente do de caráter. Então, pense, quando for estruturar a sua cena, a sua história, o teu livro, o teu capítulo, o teu conto, ok,
O que eu gostaria? Eu gostaria de uma revolta popular e eu vou resolver essa revolta popular. Beleza, então já é um melee, o que eu vou fazer com isso? Então se ele é melee, eu vou fazer com que a revolta altere o cotidiano dos soldados, que vai atrapalhar e vai fazer com que os orcs invadam. Perfeito, então já estruturei mais ou menos o meu melee. Eu quero fazer uma história tipo investigação que sumiu a pedra da coroa do rei e com isso o rei tá morrendo aos poucos. Eu preciso ter uma investigação num Doom Clock, que eu tenho um tempo escasso até chegar num ponto. Beleza, então acontece toda a investigação até chegar a descobrir quem foi, por que foi, como foi, até o final. Esses são os pontos importantes dentro do melee e dentro do Inquire. No nosso próximo episódio de Melee, no nosso próximo episódio de mais, nós iremos falar sobre Character e Event e como trabalhar os elementos ali dentro. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!